Glória a Deus. Eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Abram a Bíblia comigo, no Evangelho segundo escreveu João, o capítulo de número 9. Apenas o versículo 10 e 11. Evangelho segundo escreveu João, o capítulo de número 9, apenas o versículo 10 e 11. De antemão quero mais uma vez agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui, ao nosso pastor presidente por nos confiar a palavra, aos obreiros que estão entre nós e todos que veio adorar Jesus conosco. Que Deus vos abençoe. Quem encontrou, diga amém. Que diz assim: perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. No toque de 3, os irmãos repitam: um homem chamado Jesus. 1, 2, 3. Amém. Podeis vos assentar. Amados, falar de Jesus Cristo, o meigo nazareno, não é fácil, por mais brilhante que seja o orador ou a mente humana. Até porque nenhuma palavra e nenhum poema, por mais sublime que seja, consegue descrever de fato quem era Jesus e os verdadeiros sentimentos dentro de sua alma. Até porque ele não era apenas homem de carne e osso, como eu e você. Ele era também Deus. A essência da divindade habitava dentro dele, mas ele não usou isso para sobressair. Pelo contrário, ele mesmo disse: eu não vim para fazer a minha vontade. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou e executar a sua obra. Nunca houve na história alguém tão grande, que se fez tão pequeno, para que aqueles que são pequenos e miseráveis se tornassem tão grandes, se assentando nas regiões celestiais e recebesse o céu dentro dele. Eu vou repetir, hein? Nunca houve alguém tão grande, que se fez tão pequeno, para que aqueles que são pequenos, desprezíveis e miseráveis, se tornassem tão grandes, habitando nas regiões celestiais e recebendo o céu dentro dele. É por isso que existem algumas pessoas que estão entre nós, que cultuam a Deus, mesmo debaixo de chuva de canivete, simplesmente porque o céu está dentro dele. É por isso que tem muita gente entre nós, que mesmo debaixo de calúnia, difamação, desempregado, jamais deixa de adorar o Senhor, porque tem um céu dentro dele, e sabe que o seu Redentor vive, e que dias mais cedo, ou dias mais tarde, ele vai se levantar para te socorrer. Quem acredita que o céu está dentro de si, levante a sua mão e glorifique a Deus. Amados, o Jesus histórico, as suas palavras, os seus ensinamentos, influenciava a multidão, pegando os mais pobres, os mais miseráveis, indoutos, perdidos, e abrindo uma porta para que os tais entrassem no reino de Deus. É claro que em toda a história da humanidade se levantou homens e mulheres de grande influência, como por exemplo, o nosso irmão por nome de Davi, que era conhecido como homem segundo o coração de Deus. Embora na cultura judaica ser ruivo era uma maldição do próprio Senhor,
Deus derramou azeite na sua cabeça, quebrando o protocolo, e o fez rei de toda a casa de Israel. E o que dizer do nosso irmão por nome de Salomão, que recebeu do Senhor aquilo que nenhum homem recebeu, nem nunca vai receber, uma sabedoria incomum e sobrenatural, ao ponto que reis, e principalmente a rainha de Sabá, se assentava aos seus pés para ouvir as suas palavras e a sua sabedoria. Alexandre o Grande, o rei da Grécia, que por espaço de quase 3 anos, ele conseguiu helenizar quase o mundo todo da sua época, ensinando o idioma grego e os costumes ali. Ciro e outros mais, como Aristóteles, Xenofonte, mas nenhum deles se compara com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou repetir, hein? Nenhum deles se comparam com um homem chamado Jesus. Porque nenhum teve a capacidade de dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas de repente veio o meigo nazareno dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém teve a capacidade de dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mas vem Jesus dizendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aquele que comer desse pão, nunca. Glória a Deus. Ninguém teve a capacidade de dizer, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Mas veio Jesus dizendo, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ninguém de fato veio mostrar Deus de forma plena. Mas uma certa feita, Jesus estava falando com Felipe, e Felipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. De repente Jesus disse, mas Felipe, eu estou tanto tempo convosco, e vocês ainda me dizem, mostra-nos o Pai. Você não crê que o Pai está em mim, e eu estou no Pai? Isso é, Jesus veio revelar a mente da divindade. Jesus veio revelar o Deus eterno entre os homens. E por incrível que pareça, eu conheço Ele. Os obreiros conhecem Ele. A igreja conhece Ele. Quem conhece Ele, por gentileza, glorifique a Deus. Embora Jesus com 12 anos, ele dava alguns relampejos daquilo que ia ser, até porque quando ele estava no templo, os homens ficaram boquiabertos com seu conhecimento e sabedoria, mas tudo começou quando ele tinha 30 anos de idade. Está escrito que João o Batista estava na beira do Rio Jordão, batizando para o arrependimento. E a mensagem dele era muito simples: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eis que eu vos batizo com água, para arrependimento. Mas virá um depois de mim, que esse é antes de mim, bem mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. No dia seguinte, quando Jesus estava batizando, aparece quem? Jesus de Nazaré. Ele aponta para ele e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deixa-me fazer algumas aplicações aqui. O batismo com o Espírito Santo não é conversa da carochinha, história para boi dormir. É uma verdade absoluta que pode impactar a vida de homens normais e comuns, não importando a sua idade ou sexo, para que eles tenham uma experiência incomum com o Deus de Israel, para que a sua vida nunca mais ser a mesma. É bem verdade que tem algumas pessoas frias, algumas pessoas geladas, os supostos teólogos que acreditam que isso é meninice, que isso é a história da carochinha. Quem dera que todos que estão aqui entre nós fossem batizados com o Espírito Santo, recebesse esse fogo do céu, para a sua vida nunca mais ser a mesma. Vou lhe dar um exemplo.
Quem é que não se lembra do nosso irmão por nome de Pedro, quando ele estava na casa de Cornélio, quando ele estava pregando sobre a morte, a ressurreição de Jesus, sem o Espírito Santo pedir licença, está escrito que o Espírito do Senhor caiu sobre eles. Cornélio e a sua casa foram batizadas com o Espírito Santo e começaram a falar em línguas estranhas. Quem é que não se lembra do doutor dos gentios, por nome de Paulo, quando ele estava na cidade de Éfeso, viu toda a cidade entregue à idolatria, seu coração se comoveu. Andando pelas ruas, ele viu pequenos templos, altares de deuses pagãos. De repente, ele encontrou 12 homens e perguntou: vocês conhecem o Espírito Santo? Eles responderam: nós nem sabemos que haja o Espírito Santo. Nós somos batizados no batismo de João. Paulo tomou a palavra e disse: na verdade, João batizou com água para arrependimento, para que vocês crescem naquele que havia de vir, isto é, Jesus. Está escrito que Paulo colocou a mão sobre eles, o Espírito do Senhor desceu, e além de profetizar, os 12 homens foram batizados com o Espírito Santo, e a partir daquele momento, a cidade de Éfeso nunca mais foi a mesma, e o templo da deusa Diana dos Efésios desapareceu. O que eu quero dizer nessa noite é simples e objetivo. Existem pessoas entre nós que estão satisfeitas em vir para a igreja, estão felizes em apenas abrir a sua boca e louvar, mas o pior, eles saem da mesma maneira que entrou. Nessa noite, Deus te convida a mergulhar no rio do Espírito. Vou repetir, hein? Nessa noite, Deus te convida a mergulhar no rio do Espírito, ser incendiado pela chama, ser incendiado pela chama pentecostal, sim, falar em línguas estranhas, receber dons espirituais, receber dons ministeriais. Como eu queria que homens e mulheres se levantassem como soldados dizendo: assim diz o Senhor, e a igreja ser envolvida pela glória do Deus de Israel. Eu quero perguntar: quem quer mergulhar nesse rio, por gentileza levante a mão e adore aquele que batiza com o Espírito Santo. Lamando e agaçu e mandorai, chorar mandaragaçu e acamandarai. Segundo, João apresentou Jesus como o Cordeiro. Depois que foi batizado, o céu se abriu, o Espírito desceu em forma de pomba sobre o Cordeiro. Gente, vai doer agora, hein? O Espírito não desce sobre lobos. O Espírito só desce sobre cordeiros. Eita glória. Elacamando e a face, ou minefai, chonde que lá e a suiacai. Existem duas verdades porque pessoas são frias e geladas. A primeira é porque elas têm medo de mergulhar no rio do Espírito. Segundo, porque são lobos travestidos de ovelha. De que grupo você faz parte? Endo que a suia mandorai chorar mandaragaçuia cai. Deus nessa noite ele vai encher cordeiros. Deus nessa noite ele vai encher ovelhas. Olacamandorai suribidefai amandarai. Elamanturiagaçuia mandorai chorar mandaragaçuia cai. Terceiro, dias mais tarde, João estava sentado com 2 dos seus discípulos. E ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus passando por nós. Os 2 se levantaram e disse: iremos seguir ele. João não enfeitou pavão, gente. João apresentou Jesus não como um Papai Noel, mas ele apresentou Jesus como o Cordeiro de Deus. E o Cordeiro de Deus atrai os pecadores. Eita. Lacamanto e agaçu e mandorai chorar mandagai. Eu sei que Deus faz. Eu sei que o Senhor é. Mas precisamos apresentar Jesus aos
pecadores, não como super-homem, não como Papai Noel, mas como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Embora ele era um cordeiro mudo, ele não era fraco. Embora ele era um cordeiro mudo, ele não era debilitado. Vou dar um exemplo. Quando João, irmão do Tiago, foi arrebatado, está escrito que ele viu um ser assentado no trono. Na sua mão direita um livro, selado com 7 selos, por dentro e por fora. E não existia ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra digno de abrir o livro, nem tampouco olhar para ele. E disse João, e eu chorava muito, porque não encontrei ninguém nos céus, na terra ou debaixo da terra digno de abrir o livro, nem olhar para ele, pastor. De repente, o ancião se aproxima de mim e disse, João, não chores. Eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu, que é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ora, o ancião diz, eis aí o leão. Mas quando João vira, ele vê quem? O cordeiro, como se tivesse sido morto. Mas está escrito que ele estava de pé, 7 chifres e 7 olhos. São símbolos. Chifres representa poder, autoridade. 7 significa aquilo que é pleno, aquilo que é completo. O que é que Deus queria dizer para João? João, o cordeiro não é fracassado. O cordeiro não está tombado ou deitado numa tumba fria. Pelo contrário, ele está de pé. Eita glória! Ele está de pé e tem em si todo o poder, toda a autoridade plena. Eita, eu vou repetir, hein? O cordeiro não está deitado ou caído, morto em uma tumba fria. Pelo contrário, ele está no trono de pé e tem todo o poder, toda a autoridade em suas mãos. É por isso que Deus te trouxe aqui essa noite, para lhe apresentar o homem chamado Jesus como cordeiro. Ele não é um fracassado, ele não é um reprovado. Ninguém tirou a sua vida, ele mesmo a deu, para depois torná-la, tirá-lo. Ele é poderoso, ele tem autoridade, e ele me dá autoridade espiritual para dizer, ele com todo esse poder, com toda essa autoridade, ele vai mudar a sua casa, vai mudar a sua vida, vai mudar a sua família, vai mudar os seus parentes, porque o cordeiro ainda está de pé. Quem crê que o cordeiro está de pé e tem poder, levante a mão para adorar a ele. Alamandoriagaçuia mandora choramandaragassuia cai. Eu não estou falando de um Jesus que está morto, eu estou falando de um Jesus sim que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está à destra da majestade, intercedendo pelo santo. É dele que eu estou falando. Ela camandorai, choramandorai, gassuie mandorai. Ela mando e agaço e amandorai, chorabadagassu e manto e a fé, onde que poia sai. Sentimos a presença do Cordeiro Onipotente aqui. Sentimos a presença do Cordeiro Onisciente aqui. Sentimos a presença do Cordeiro Presciente aqui. Adoramos o Cordeiro aqui, ele trabalha lá. Adoramos o Cordeiro aqui, ele move lá. Adoramos o Cordeiro aqui, ele restaura lá. O Cordeiro está aqui, mas também está trabalhando lá. Gente, os ensinamentos de Jesus dava um tico e teco na mente da aristocracia judaica. Porque eles pensavam que adultério só era o ato consumado. Eita, toquei na ferida agora, hein? Mas Jesus disse, se olhares para uma mulher desejando o seu coração, já adulterou com ela. Os fariseus queriam ser estrela.
ser popstar. Jesus disse, os tais são como sepulcros caiados. Não seja como eles. Eles querem os primeiros assentos. Serem aplaudidos pelos homens. Mas quem quiser ser grande, seja o servo de todos. Era esse o ensinamento do homem chamado Jesus. Ele não pregava apenas aos ouvidos, ele pregava também aos olhos. O que ele fazia comprovava que a sua mensagem era verdadeira. E todo homem na história bíblica que se aproximou de Jesus, ou que Jesus se aproximou dele, a sua vida nunca mais foi a mesma. Exemplo, a mulher cananeia, que veio gritando ao encontro de Jesus, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. A princípio parecia que Jesus não iria fazer nada, mas ela se jogou na frente dele em adoração e disse, Senhor, tem misericórdia de mim, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus olha para ela e diz, não é lícito tirar pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Ela poderia sair revoltada dizendo, o Senhor está me chamando de cachorra? Mas ela disse, não, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Diga apenas uma palavra, porque eu sei que a minha filha será curada e será liberta. Deus te trouxe aqui essa noite para lhe dar um incentivo espiritual. Você não pode sair daqui da mesma maneira que você entrou. Odakai Sefia mentoriagaçuia mandorai chorabadagaçuia cai. Então o que é que eu faço? Se encurva perante os pés dele. Mesmo que às vezes você vai ouvir aquilo que a sua alma não deseja. Isso não importa, o que importa é que quando você vai voltar para a sua casa, no final vai dar tudo certo. Eu vou repetir, hein? O que importa é que quando você voltar para a sua casa, vai dar tudo certo. E voltarás com o milagre de Deus nas suas mãos. E o que dizer do gadareno, que estava possuído por uma legião de demônios, que na infantaria romana era de 4 a 6 mil soldados. Quando Jesus chegou naquela cidade, o homem que tinha sido preso com cadeias, com grilhões, que tinha uma força sobrenatural, arrebentou todas. Ficava nos montes como louco gritando, vivia no sepulcro. Mas quando Jesus chegou até a cidade, está escrito que aquele homem veio e se encurvou perante Jesus e disse, Senhor, o que vieste fazer aqui? Vieste nos atormentar antes da hora? Jesus disse, qual é o seu nome? Ele respondeu, meu nome é Legião, porque somos muito. Sai dele e entra nos porcos. Gente, está escrito que o homem, que hora atrás não permitia que ninguém passasse porque era perturbado, que tinha um poder sobrenatural dado pelos demônios, estava aos pés de Cristo em perfeito juízo. Vou repetir, pelo amor de Deus. O homem que era endemoniado, se cortava, perturbado, não tinha vida, ele agora está aos pés de Jesus em perfeito juízo. O que eu quero dizer nessa noite é simples e objetivo. Não mate aquele que já está morrendo. O que eu faço, presbítero Leonel? Espera, porque Jesus vai chegar na sua gadara. Vou falar de novo. Espera, porque Jesus vai chegar na sua gadara. E o homem, a mulher, algum da sua família que era perturbado, possuído por espírito maligno, dias mais cedo ou dias mais tarde, você vai ver ele aos pés de Jesus, orando, chorando, adorando, glorificando a Jesus de Nazaré. Quem acredita nisso, por gentileza, levante a mão e adore o homem chamado Jesus. Aleluia, aleluia. Jesus vai restaurar famílias aqui essa noite.
Casamentos de aparência, de fato, será um casamento blindado pelo Senhor. Filhos que estão perdidos irá voltar. Eita, o que Deus está mandando eu dizer. Nem que Deus coloque um anzol no nariz e um freio na boca, ele vai voltar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, quem manda na sua casa não é o Zé Pilintra, quem manda na sua casa não é a Pomba Gira, quem manda na sua casa tem nome, rapaz. Quem manda na sua casa tem nome, moça. O nome dele é Jesus de Nazaré. E ele entrou para resolver. É isso aí. Ela manturi que suia pantoraga suia cai. As muralhas cairão, o mar vai se abrir, os demônios vão ter que sair por 7 caminhos, porque Jesus vai entrar lá, encher a casa e nunca mais será a mesma. Estou sentindo a presença do homem chamado Jesus. Estou sentindo a presença daquele que restaura, daquele que muda, daquele que liberta, daquele que resolve, daquele que levanta. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Quem está sentindo comigo, abre a boca para adorar Jesus de Nazaré. Aleluia, aleluia. Oh, glória, aleluia, aleluia. Nossa amiga está conosco, tenha paciência. Gente, Jesus ele nunca foi traidor. Jesus nunca apunhalou um amigo ou um companheiro pelas costas. Pelo contrário, ainda que não entendamos, devemos de uma vez por todas aceitar que aquilo que Ele quer fazer é bem maior do que aquilo que conhecemos a respeito dele. Porque o nosso entendimento acerca da autoridade, do poder de Deus, é muito pequeno. E às vezes questionamos quando não acontece do jeito que projetamos, do jeito que desenhamos. É natural, às vezes, Deus mandar um vento para derrubar o seu castelo, para que ele construa outro segundo a sua vontade. Vou lhe dar um exemplo. Marta e Maria. Lázaro, aquele a quem Jesus muito amava. Jesus ficou sabendo que Lázaro estava enfermo. Era natural Jesus correndo, voltar para a casa dessas mulheres, mas não. E Jesus ficou no mesmo lugar. E ele dialogando com os discípulos, ele disse: agora precisamos voltar para a Judeia, porque o nosso irmão Lázaro está dormindo. Os discípulos olharam: Senhor, mas se ele está dormindo, já já ele vai levantar. O Senhor não precisa ir lá. Aí Jesus disse: Lázaro morreu. Mas eu faço uma pergunta. Os homens foram até Jesus e disse que Lázaro estava enfermo. Quem disse que Lázaro estava morto? Jesus, Lázaro, aquele a quem tu amas, está enfermo. Depois de alguns dias ele disse para os seus discípulos: Lázaro está morto. Quem disse para ele que Lázaro estava morto? Eita glória. Não precisa ninguém falar para Jesus acerca da sua história e do seu sofrimento, porque Ele sabe. Eita, estou sentindo a presença de Deus aqui. Quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria,
Está escrito que os judeus que estavam lá disseram: não poderia este, que deu visão a cego, não fazer que Lázaro morresse? Isto é, ele pode dar visão a cego. Poderia impedir que Lázaro morresse, mas não tem poder para ressuscitá-lo depois de 4 dias. E aí, você conhece Jesus só como aquele que dá vista aos cegos? Ou conhece o Jesus que ressuscita também os mortos? Vou repetir, hein? Conhecemos Jesus apenas como aquele que dá vista aos cegos? Ou conhecemos Jesus também que pode ressuscitar os mortos? Deus te trouxe aqui essa noite para te dar um incentivo espiritual. Ele esperou morrer para mostrar para você, para mostrar para nós, que o conhecimento que temos acerca dele é pequenino e limitado, e ele pode fazer muito, mais do que nós podemos imaginar. Deus vai na sepultura de algumas pessoas que estão aqui entre nós. Deus vai na caverna de algumas pessoas que estão aqui entre nós. E depois que a pedra ser tirada, ele vai dizer: sai para fora. Gente, e quando eu estudei esse texto, eu perguntei: Jesus, fazia 4 dias que Lázaro estava morto, atado. Por que é que o Senhor não permitiu que ninguém entrasse dentro daquela caverna e trouxesse Lázaro em seus braços? Amado, o homem é vaidoso, o homem é soberbo, o homem é ganancioso, gosta de aplausos, gosta de elogios. E é por isso que Jesus não vai permitir que ninguém entre na sua sepultura. Porque o homem vai bater no peito e vai dizer: só está vivo porque eu ressuscitei. As portas se abriram porque eu fui o caminho. Então o que vai ressuscitar aquilo que está morto? A palavra de Jesus. Vou repetir, hein? O que vai ressuscitar aquilo que está morto é a palavra de Jesus. E o que vai trazer para fora é a presença de Jesus. O que vai ressuscitar aquilo que está morto é a palavra de Jesus. E quem vai trazer para fora é a presença de Jesus. Fique tranquilo, os homens geralmente não vão te ajudar, mas a palavra de Jesus ajuda. A palavra de Jesus ressuscita. A palavra de Jesus dá vida. Quem acredita, por gentileza, levante a mão e glorifique a Jesus de Nazaré. Marta, Maria, você que abriu as portas para tomar um café com Jesus, para almoçar com Ele, ficou com Ele a noite toda. Não tente entendê-lo, acredite, Ele vai chegar, Ele vai fazer. E quando isso acontecer, a sua vida não vai ser mais a mesma. Gente, Jesus, ele tinha um sentimento imutável. Jamais o sentimento dele a respeito do homem mudava. Não importando os seus pecados, os seus erros, as suas traições para com o Senhor. Quem é que não se lembra de Judas Iscariotes? Ele fez aliança com os sacerdotes para entregar a Jesus por causa de algumas moedas de prata. Gente, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Mesmo Jesus tendo a consciência que Judas era aquele que iria trair e que Satanás tomou conta do seu coração, Jesus nunca o expulsou da mesa. E quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, aliás, no Getsêmani, ele disse a Pedro, Tiago e João: ficai aqui que eu vou um pouquinho mais adiante orar.
está escrito que a angústia era tão grande que os seus polos se dilataram. O sangue se misturou com o suor do seu corpo e caiu sobre a terra. E por 3 vezes ele disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. Gente, quem conhece de cultura judaica sabe que nenhum judeu orava 3 vezes pelo mesmo propósito, a não ser se ele estivesse quase explodindo por dentro. É por isso que está escrito que Paulo orou 3 vezes a Deus dizendo: tira esse espinho da minha carne, tira esse espinho da minha carne, tira esse espinho da minha carne, porque ele estava explodindo por dentro. E ao invés de Deus dizer: vou tirar, ele disse: não, Paulo, viverá com os espinhos, mas a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que eu quero dizer nessa noite é simples e objetivo: que a graça sempre te dará força para suportar os espinhos. Deus nessa noite trouxe aqui para dizer: tem coisas que Ele não vai tirar, mas Ele te dará graça para suportar. Vou repetir de novo: tem coisas que Deus nunca vai tirar, mas Ele te dará graça para suportar. Então, por gentileza, receba a graça de Deus, receba a força de Deus e segue em frente. Gente, quando Jesus desceu do Getsemane, quem estava vindo? Judas Iscariotes, homens com paus, com espadas. Judas se aproximou, beijou, que era um sinal de fidelidade do seu discípulo para com o seu mestre. E ao invés de Jesus sentir repulsa dele, Jesus sentir nojo de Judas Iscariotes, não! Jesus disse: amigo, eita, para que viestes aqui? Está vendo o que nos encanta em Jesus? Porque Jesus é diferente de nós, pastor. Aleluia. Jesus é diferente de nós, Douglas. Quando somos traídos, apunhalados, não queremos ver o tal, a moça nem pintado de ouro. Os nossos sentimentos, nossas motivações para com o tal muda. Mas de Jesus continua do mesmo jeito. Me traiu, mas é meu amigo. Olha. Oh glória, 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 oh glória. O problema de Judas se matar é que ele lembrava apenas daquilo que ele fez e se esqueceu daquilo que Jesus disse. Judas se lembrava apenas que ele traiu, mas se esqueceu que Jesus o chamou de meu amigo. Se coloque de pé, por gentileza. Se coloque de pé, por gentileza. Eu quero pedir, por favor, o ciclo de oração, louve a Deus com mais um hino, por favor. Se Judas compreendesse que Jesus, além de chamar de seu amigo, estava oferecendo perdão para ele, ele nunca teria se matado. Ele nunca tinha tirado a sua própria vida. É por isso que Deus te trouxe aqui essa noite para lhe dizer: jamais o sentimento de Jesus mudará o seu respeito. Mas tente compreender que todas as vezes que Ele fala contigo, Ele quer demonstrar o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade. Se agarre nela, antes que seja tarde demais. Se lance nesse amor e confie na bondade de Jesus Cristo de Nazaré. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Pode soltar. Sabe por quê? Porque Ele considera como amigo ainda.
Alacamandorai, choramandaragassuia, camandarai, mandarai. Aleluia! Vai mesmo. Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim. É só olhar pra trás para ver quantas guerras já venci. Não tire a sua vida. Sobrevivi. Ainda há esperança. Enquanto a vida há esperança. Você pode estar ferido, mas não destruído. Ainda você tem boca para adorar e glorificar a Deus, mesmo sofrendo. Cuida do trabalho, Ele cuida da tua vida, cuida do ministério, cuida da saúde, cuida desta igreja, Ele cuida. É Ele que cuida, é Ele que adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifica que Ele cuida, odeie que Ele cuida, receba força, receba alegria, receba equilíbrio, unção de ousadia. Essa guerra não Porque a fonte é Titanic. A igreja está edificada na rocha. Vai prover, se prepare, tem novidade chegando pra você. Receba graça, rapaz. Receba graça, moça. Cansado, levanta o caído, exalta o humilhado. Ele cuida do ferido, enquanto você adora Ele aqui. Ele cuida de tudo pra você. Então adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifica que Ele cuida. Esse é o homem chamado Jesus. Se alguém perguntar Ele não é como traidor. você venceu, Ele ainda batiza com o Espírito Santo. Os sentimentos dele é imutável para com a humanidade. Ele ainda te ama. Confiando sobre Sinta o amor de Deus. Sinta o abraço de Deus. Sinta a presença de Deus. Sinta. Adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não resisti, Deus cuida de mim. Ele cuida de mim, Ele cuida de mim. Aleluia. Quis apresentar um Jesus que batiza com o Espírito Santo. Um Jesus, mesmo com todo o poder e glória, não é traidor. Um Jesus que ainda te considera como amigo dele.
Eu quero fazer uma pergunta. Quem quer conhecer esse homem chamado Jesus? Quem quer entregar a sua vida a Ele para nunca mais ser a mesma? Vem aqui na frente, por gentileza. Vem aqui na frente, por gentileza. Que Ele vai te abraçar, vai lhe restaurar, vai te colocar de pé. Existe alguém entre nós que quer entregar a sua vida a Jesus? Levante a mão, por gentileza. Existem algumas pessoas entre nós que infelizmente por um espaço de tempo abandonaram a fé, mas hoje sentiu o poder da palavra e ouviu Jesus te chamar. Por gentileza, levante a sua mão, vem aqui na frente, que os nossos pastores vão orar por você. Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Não? Então que Deus vos abençoe. Muito obrigado em Cristo Jesus. Meu Deus, quantos podem glorificar a Deus? Sobrevivi